Igreja, lugar de todos os filhos de Deus é o título da lição 10 na classe dos adolescentes. E eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui. Sou presbítero na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo. Campo presidido aí pelo pastor Paulo Freire. E semanalmente estamos aqui com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário que é importantíssimo para nós. Segue o Instagram, @DenisPereiraOficial, você fica conhecendo as nossas viagens. O primeiro link é do livro que estamos lançando com o título Propósito é Maior que a Sua Dor. Um livro que ficou muito bonito e eu quero indicar para os irmãos. Clica no primeiro link. Ao adquirir um exemplar, você abençoa o nosso ministério e nos ajuda a seguir nessa produção de conteúdo também, tá bom? Pega o link também aqui do canal e compartilha com todo o departamento da sua igreja. Temos pré-aulas para pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos aqui. Também, em breve teremos um curso para professores da escola dominical e um curso para líderes de jovens também, tá certo? Pega aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Muito bem, aí está a nossa revista Igreja, Lugar de Todos os Filhos de Deus, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então vamos lá, a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de comunhão, tá certo? É aqui onde as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor, para orar, para aprender as escrituras e servir uns aos outros, tá? Então isso aqui já quebra aí a questão dos desigrejados. Por quê? Por que eu tenho que ir à igreja? Porque nós somos chamados primeiro para adorar a Deus em união. É só ler Atos 2, do 42 ao 47. Eles se reuniam para juntos estudar a palavra de Deus. Eles se reuniam juntos para a ceia do Senhor e eles se reuniam juntos para servir uns aos outros. Então, o evangelho, ele é um chamado também para servir uns aos outros. Nós somos chamados para servir uns aos outros, porque quando servimos uns aos outros, nós também servimos a Cristo. Muito bem, tá certo? Até aí, tudo bem? Então vamos lá. A importância do tratamento respeitoso na igreja, tá? O apóstolo Tiago escreveu esta carta para instruir um grupo de cristãos. Aqui nós podemos entender, observar que ele está tratando de um assunto específico e prático. A forma como ricos e pobres eram tratados quando chegavam na reunião. Então havia ali uma diferenciação, né? Uma acepção de pessoas entre os pobres e entre ali os ricos, não é? Havia ali uma diferenciação por causa da aparência e das posses, não é? Então o rico era honrado e o pobre era desprezado. Então ele vai apresentar aqui 3 argumentos para condenar a prática do favoritismo. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé e para possuírem o reino. Esses ricos, eles eram indignos porque haviam maltratado e perseguido os cristãos, e os cristãos devem praticar o amor ao próximo. Isso é incompatível com favoritismo ou discriminação, tá? Então o amor ao próximo é incompatível com favoritismo ou discriminação, tá? Então, resumindo aqui o primeiro tópico, as pessoas não devem ser tratadas pela aparência, muito menos por sua condição social, até porque na igreja somos todos irmãos. Anotou aí? Vamos fazer aqui uma primeira chamada já no nosso grupo de adolescentes no WhatsApp, que eu estou abrindo aqui para você, e você pode fazer parte desse grupo. O link está aí na descrição. Tem um link para você fazer parte, tá bom? Então, na igreja somos todos irmãos. E aqui na igreja não é só na igreja no sentido de templo, tá? Não.
uma vez que você, os cristãos entre si, independente de condição social, independente de condição social, financeira ou intelectual, somos todos irmãos e servos uns dos outros, tá? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, neste final de semana que passou agora, eu estive pregando em São José dos Campos, e eu fui atendido por um casal da igreja, é, e nem parecia que são pessoas muito bem financeiramente, para dizer o mínimo, muito bem. Então, na igreja somos todos irmãos, estamos sempre prontos a servir os irmãos, a acolher todos os irmãos, porque a igreja é um lugar de comunhão, de acolhimento para todos os irmãos em Cristo, sem nada de acepção de pessoas por conta ele é um doutor, ele é doutor da porta para fora. Aqui ele é irmão em Cristo. Aquele é um cooperador, aquele é um diácono, aquele é um membro da igreja, certo? Então, na igreja não tem essa questão, não deve ter, tá certo? Então, é preciso ter respeito com todas as pessoas e acolher todas as pessoas. A acepção de pessoas é pecado. A prática da acepção de pessoas ocorre em nossa sociedade de muitas maneiras, mas ela nasce do ser humano a partir de um senso de superioridade, que é um sentimento vaidoso e enganoso. Todas as pessoas têm a mesma importância diante de Deus, pois foram criadas por ele e amadas por ele, tá? João 3,16 deixa isso muito claro. Discriminação, desprezo ao próximo, favoritismo ou racismo são alguns desdobramentos da prática de acepção de pessoas. Isso é pecado, tá? Então, eu até estava vendo aqui o comentário que Jesus tratou isso no seu ministério, e eu diria o seguinte, que Jesus hoje, ele seria criticado por muitos cristãos, porque Jesus, ele era visto com pessoas que nós não queremos ser vistos. Então, Jesus foi visto com a mulher samaritana, Jesus foi chamado de amigo de pecadores, lá em Lucas capítulo 19. Ele foi chamado de amigo de pecadores. Ele foi chamado de amigo de pecadores, se não me falha a memória, em 2 momentos, criticaram ele. Vamos ler aqui, vamos olhar aqui, Lucas capítulo 5. Olha isso aqui, Lucas capítulo 5, é isso? Olha isso aqui, assentados, Lucas 5. Eu tô com outra Bíblia, gente. Nossa, quando você tá com outra Bíblia é muito complicado. Aqui, Lucas 5, quando ele encontra Levi, né? Cobradores de impostos. Olha o 29. Olha o 29. Então Levi ofereceu um banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi, e outros convidados estavam ali. Mas os fariseus, os mestres da lei, queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Jesus lhe respondeu, são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrepender de seus pecados e não aqueles que se acham muito justos, tá? Então aqui Jesus foi criticado por assentar-se com pecadores. E aqui em Lucas 19, olha só, aqui em Lucas 19, de novo, olha só, Lucas 19, versículo 7. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Aí Zaqueu levanta, aí Jesus responde, hoje chegou a salvação a esta casa, porque este também é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus era chamado de amigo de pecadores, ele era visto como os pecadores. Nós temos que tomar o cuidado para não criarmos uma ilha onde os pecadores não cheguem até nós e nós não cheguemos até os pecadores, porque este é o chamado de Jesus, sem fazer nenhum tipo de acepção, porque em Deus nós somos todos iguais. Não existe qualquer parcialidade ou favoritismo na relação dele para com os seus filhos, tá certo? Então nós precisamos quebrar barreiras que muitas vezes nós levantamos,
tanto para nós alcançarmos as pessoas, quanto para que as pessoas cheguem até nós. Muito bem, estamos chegando aqui no nosso terceiro tópico. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Deixa aí o seu like, que é muito importante para nós, tá? Muito importante para nós. Ó, em Cristo somos todos iguais. Em Cristo somos todos iguais. No contexto do Evangelho, o Evangelho se espalhou pelo território do Império Romano. Muitas pessoas de origem e nacionalidades diferentes se converteram à fé em Cristo. Nós temos aqui, ó, em Atos 8, nós temos aquele eunuco que se converte a Cristo. Mas o exemplo mais emblemático está no capítulo 10 de Atos, quando Cornélio, que era um gentio, tá? Ele era comandante de um batalhão romano. Ele teve uma visão que um anjo mandava que ele mandasse buscar o apóstolo Pedro, Pedro judeu. Paralelamente, Pedro teve uma visão na qual um anjo de Deus ordenava que ele comesse animais que a lei judaica considerava impura. E aí ele vai falar, não vou comer nada impuro. Aí o Senhor fala com ele, não torne impuro aquilo que Deus purificou, tal. E os mensageiros da casa de Cornélio chegam, e aí Pedro vai com eles até a casa de Cornélio. E para a surpresa de Pedro, e para os judeus que estavam com Pedro, o Espírito Santo, enquanto Pedro lhes anunciava o Evangelho, o Espírito Santo os encheu, e eles começaram a falar em outras línguas. E aí Pedro disse, nós não podemos recusar a água àqueles que receberam o Espírito Santo. E aí Pedro declara, agora sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então a igreja de Cristo cresceu promovendo comunhão e unidade entre aqueles que cresciam em Cristo, que criam em Cristo, pois para ele não há diferença entre judeus e gentios, tá? Então, olha, a acepção de pessoas, ela coloca para fora da igreja as pessoas que nós devemos ganhar para Jesus, não é? Eu acho que um grande ponto aqui é como receber as pessoas sem contaminar a igreja. Como assim? Há no nosso meio aquela ideia tipo assim, bom, se eu deixar essa pessoa com tatuagem no meio dos adolescentes, daqui a pouco todos os adolescentes vão estar tatuados. É por isso que a igreja, ela precisa trabalhar muito forte hoje com discipulado, tá? Vamos lá? Discipulado, tá? E tratamento, tá? Por quê? Porque é no discipulado e no tratamento que as pessoas vão sendo inseridas na igreja. Mas vai lembrar de uma coisa, o que muda as pessoas é o evangelho. Qual que é o problema? O problema não é a tatuagem, o problema não é, enfim, o pecado que a pessoa pratica. O problema está aqui, ó, falta do evangelho. Onde falta o evangelho, nós precisamos nos municiar, e nem que para isso seja necessário, nós vamos afastar de certas pessoas. Porque se estas pessoas entrarem aqui, todo mundo vai acompanhá-las. Bom, se isso acontecer, isso acontece numa igreja onde o evangelho não está sendo pregado. Onde o evangelho está sendo pregado, não é a pessoa que vem de fora que vai contaminar o ambiente. Não, é o ambiente santificado que vai santificar a vida dessa pessoa. Ela será constrangida pelo amor a mudar de comportamento. Nós precisamos entender isso para receber todas as pessoas. Nós, fala a verdade, nós criticamos muito as comunidades. Porque as comunidades, a gente diz assim, essas igrejas onde pode tudo. A gente fala assim, com tom pejorativo. Sim ou não? Fala a verdade. Essas igrejas aí que pode tudo, onde já se viu uma coisa dessa, pode fazer o que quiser. Não é que pode fazer o que quiser, irmão. Existem igrejas muito sérias. A grande questão é que existem igrejas que trabalham de uma forma diferente, que acreditam que a mudança será provocada pelo evangelho e não por... como que fala? A mudança será provocada pelo evangelho e não por regras da igreja. E não por estatuto da igreja, certo? Então ela é provocada pelo evangelho. E a minha experiência diz o seguinte, que mudanças, anota aí, mudanças provocadas por estatuto, né? Ou imposição da igreja do tipo, aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer aquilo, são temporárias e excludentes.
Porque quando você diz, ó, aqui não pode fazer isso, você já está excluindo todas as pessoas que têm aquele comportamento. Como é que você vai ganhar pessoas para Jesus? Nós somos chamados para pregar o evangelho para todas as pessoas. Mas se você exclui, se você diz, ó, quem tem esse comportamento aqui não pode, você está excluindo todo esse grupo de pessoas de serem alcançados pelo evangelho. Então, mudanças provocadas por estatuto, por imposição, são temporárias e excludentes. Agora, mudanças, embora instantâneas, tá bom, você consegue num dia, legal. Agora, mudanças provocadas pela exposição da palavra são demoradas. No entanto, profundas, permanentes e eu vou usar a palavra includentes. Não vou falar inclusivas, porque essa palavra inclusiva está dando um problemão, um beozão aí. Então, a verdadeira igreja inclusiva é aquela que aceita todos, com uma palavra de transformação. Para todos, não para um grupo de pessoas. O problema de quando você usa regras locais para gerar é que você começa a pregar para um grupo de pessoas. Você começa a pregar para um tipo de pecado. Quando você recebe a todos, você prega contra o pecado de todos os pecados e não algo específico. Então, a meu ver, a gente exclui quando a gente tem esse certo? Você exclui. Então, não, aqui não tem lugar para você. Não, aqui não tem lugar para tatuado, aqui não tem lugar para os polos iguais, a gente não pode usar a palavra. Aqui não tem lugar, não, porque aqui não. O evangelho é para todos, a igreja é para todos serem alcançados, serem tratados e serem transformados. E uma igreja madura é uma igreja que recebe a todos, ela não faz acepção de pessoas, tá? Então, muitas vezes nós já fazemos acepção das pessoas antes mesmo delas chegarem na igreja. É algo para a gente pensar. Em Cristo somos todos iguais. Ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Agora, para fazer o que é direito, é preciso tempo, leva tempo, é preciso tratamento, é preciso paciência para que essas pessoas sejam tratadas e sejam transformadas. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário. Na próxima aula, lição 11, falaremos sobre o tema honrando o Criador, cuidando da criação.